Louvarmos primeiramente o Senhor, né? Porque antes de nós, o Senhor, para nós nos chegarmos à presença do Senhor, nós precisamos entregar algo, sacrificar algo. Isso acontecia no Antigo Testamento, né? Uma maneira das pessoas poderem serem ouvidas por Deus, a maneira das pessoas realmente receberem um retorno das suas necessidades de Deus, primeiramente era a entrega do sacrifício. Existia um altar onde eles traziam os seus animais para sacrificar por causa dos seus pecados. E aí então, quando o animal era sacrificado e o sangue ele era derramado, ali então havia expiação por causa dos seus pecados. E as pessoas então ali naquele momento, elas eram perdoadas. E havia então um acesso novamente das pessoas à presença de Deus. Ali realmente então Deus ouvia o povo então. Por quê? Porque primeiramente as pessoas faziam um sacrifício. Hoje nós aprendemos, estamos no tempo não mais da lei, mas na graça, que nós precisamos oferecer sacrifícios de louvor. E o louvor não é só o cantar, né? Sacrifícios de louvor, de adoração a Deus é a nossa vida. Só o fato de você vir aqui à igreja hoje já é uma manifestação de um sacrifício de louvor a Deus. E Deus recebe. E Deus se alegra com isso. E quando estamos aqui no ambiente de culto, né, temos então a oração de abertura, temos então o louvor, e tudo isso para contribuir para que a gente possa continuar oferecendo um sacrifício a Deus. Quando nós cantamos, e essas músicas, elas nos ajudam a realmente oferecer um sacrifício a Deus, mostrando que muitas vezes não é nós que somos grandes, porque é isso que às vezes acontece no nosso dia a dia, mas Deus, ele é maior. Deus, ele coloca na sua palavra e nos seus 10 mandamentos que Deus é que vem em primeiro lugar. Ele é Deus sobre todas as coisas, ele é o Criador, e quem cria tem direito sobre a criação. Quem cria tem direito sobre aquilo que criou, e Deus, ele tem esse direito sobre as nossas vidas, porque ele nos criou. E porque nos criou, ele também nos designou. Ele nos deu propósito, ele nos deu direção, ele nos deu padrões estabelecidos para que nós viéssemos a ser abençoados, para que nós pudéssemos ser pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas. E a palavra de Deus, ela vem como isso para nós, um manual. Quem gosta de ler manual aí? Compra algo novo, primeira coisa que faz é ligar na tomada. Né? Manual para quê? Né? Quero apertar botão, não é? É o que a gente quer apertar o botão. E Deus, ele nos deixou esse manual, essa instrução, essa direção para a nossa vida, para que a gente possa ser bem-sucedido. Só que o tempo vai passando e a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo coisas diante das nossas famílias, dos nossos pais, com as experiências que a gente vai tendo na vida, né, desde criança, com os familiares, com os pais, escola, primeiro emprego, e aí vai, né, amigos e tudo que a gente vai fazendo na vida, vai criando em nós várias convicções. Vai criando dentro de nós várias crenças, vários padrões, vários pensamentos, né, várias certezas, e também algumas esperanças. E a gente tem falado nas últimas quartas-feiras aqui a respeito de algo muito, muito sério, que é sobre maldições. E como isso tem sido, eu creio, né? Vamos fazer uma enquete aqui. Eu, na minha opinião, creio que tem sido muito libertador isso. Quem tem se beneficiado desses cultos sobre maldição aí? Amém. Glória a Deus. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Vai longe, tá? Porque toda semana eu cavoco, mas um pouco aparece mais alguma coisa, né?
Eu falo mais alguma coisa, eu escuto outra, leio mais alguma coisa e já vem mais uma direção. E hoje eu quero dar continuidade desse assunto, como a gente identificar e quebrar maldições na nossa vida, né? Eu já falei sobre maldição hereditária, já falei sobre maldição por desobediência, né? A gente tem falado sobre esses tipos de maldições, falei das maldições que elas provêm da parte de Deus, e estamos falando sobre maldições que provêm da parte do homem, né? Falei na última semana sobre a desobediência, e hoje quero falar de um tipo de maldição, que é pelas palavras. Maldições que vêm sobre a nossa vida, né, mediante, por causa das palavras que nós mesmos proferimos ou que pessoas, né, lançaram sobre a nossa vida. E semana passada falei algo que foi um pouco forte, provavelmente algumas pessoas até, né, ficaram se perguntando, talvez eu creio, talvez eu não creio, né? Como pode crente ter maldição, né? Mas como se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, como é que tem maldição na minha vida? Sim, meus amados. Infelizmente, sim, acontece. E enquanto a gente não discerne, enquanto a gente não entende sobre isso, enquanto a gente não vive sobre a luz do Evangelho, sim, a gente vai estar sempre, né, vivendo debaixo de algum tipo de maldição. Eu falei aqui que existem maldições do tipo decorrentes de pecado, maldições decorrentes de palavras, que nós vamos falar hoje, maldição decorrente de desobediência, que nós falamos na semana passada, maldições decorrentes de feitiçaria, existem muitas, né? Com certeza você já viu alguma galinha por alguma esquina, alguma garrafa de cachaça em alguma esquina, algum bonequinho desenhado, né? Alguma boca de sapo com alguma coisa aí. Então, feitiçarias e também maldições hereditárias. Eu já dei uma pincelada, já falei um pouco sobre maldição hereditária e creio que eu vou falar de novo sobre isso, porque tem muito assunto. Eu quero ler um texto com vocês, Tiago 1, 26. Quem aqui se considera uma pessoa religiosa? O resto não? Não? Não é problema, tá, gente? Eu entendo por que vocês não querem dizer isso, né? Não estou falando de religiosidade, né? Mas uma pessoa religiosa é uma pessoa que tem a sua religião, uma pessoa que busca a Deus, amém? Quem se considera uma pessoa religiosa? Opa, agora mudou, né? Pastor, valeu, pastor. Né? Amém? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é... Olha quão forte que é esse texto, queridos. Ele está dizendo que se eu declaro que tenho a minha religião, tenho a minha fé, porém essa minha fé, eu não estou cuidando, eu não estou guardando a maneira como eu conduzo as minhas palavras, significa que essa fé que eu digo que eu tenho, esse hábito que eu tenho com a minha fé de ir à igreja, tudo isso vai ser vão. E por que ele está dizendo isso? Porque quem professa a fé, quem entende quem é Jesus, quem crê nas Escrituras, é muito importante que essa pessoa, ela venha refrear a sua língua. E tem algo muito interessante disso que Gálatas capítulo 5, deixa eu ver, acho que é verso 22... Coloca ali para nós, para a gente ver. É isso aí. Que fala do fruto do Espírito. Quem aqui tem o Espírito Santo sobre a sua vida? Amém? Glória a Deus. Então, se você tem o fruto, tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, fala que sobre a sua vida vai emanar, vai surgir, vai manifestar, vai provocar, vai acontecer, vai dar fruto o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Também a mansidão. E o que talvez deles para mim é algo maravilhoso e que tem muito a ver com a língua, domínio próprio. Quando a gente tem sobre a nossa vida essa pessoa do Espírito Santo,
que o próprio Senhor Jesus enviou para nós, para ser o nosso ajudador, ele nos ajuda a dominar a nossa língua. Ele nos ajuda a dominar as nossas palavras. Ele nos ajuda a dominar e conduzir a nossa vida a um bom termo, a fim de que as nossas obras sejam boas. A fim de que o que a gente faz, volta o verso 22, possa manifestar amor. A fim de que a nossa vida possa produzir alegria. A fim de que nós tenhamos paz. A fim de que nós sejamos pessoas longânimas, benignas, bondosas, fiéis. É isso que o Senhor, Ele quer para nós. Mas hoje eu quero me ater, né, ao assunto da palavra. As maldições que vêm por causa das palavras que saem dos nossos lábios. O que acontece com uma pessoa que ela foi amaldiçoada, gente? O que acontece? Essa pessoa se torna uma pessoa escrava. Essa pessoa se torna uma pessoa que não tem mais poder ou controle sobre algumas coisas da sua vida, sobre aquela área da sua vida da qual ela foi amaldiçoada. E não importa, enquanto ela não entender como quebrar essa maldição, o que ela vai fazer, toda a vida dela vai ser consequência. Tudo que ela fizer, as maldições vão levar ela para essas consequências. E como saber se existe alguma maldição na minha vida? Quem quer saber aí? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como saber, né? Pergunto, quando você vai no médico, você vai no médico por quê? Porque você está sentindo alguma? Você está sentindo alguma coisa, né? Ontem eu estava bem ruim. O que eu estava sentindo? Eu sentia que os meus olhos estavam pesados, eu sentia uma sonolência, o meu nariz escorrendo. Vocês percebem o que é isso? O que pode ser isso? Gripe, um resfriado. Como que vocês sabem isso? Por causa dos sintomas. Como que a gente vai descobrir se a nossa vida, se existe alguma maldição sobre a nossa vida? Por causa de alguns sintomas. Por causa de algumas coisas que vão acontecendo, que aí a gente começa a perceber que tem coisas que não estão como deveriam estar. Bom, mas para saber que eu estava com gripe ou resfriado, é porque algum dia eu tomei conhecimento que isso era um resfriado. Que o resfriado provoca esses sintomas. Para que nós possamos aprender e saber sobre qual maldição está na nossa vida, nós precisamos ter um conhecimento. E o conhecimento vem das Escrituras. Vem das Escrituras. A questão é, será que nós estamos buscando o conhecimento das Escrituras para identificar sobre qual maldição está sobre a nossa vida? Sobre o que é que está incorrendo sobre a nossa vida? Infelizmente, hoje, o senso comum das pessoas é um karma, né? Não, isso é um karma, a vida é assim mesmo. Eu li o meu horóscopo e disse que ia acontecer. É ou não é? As pessoas, elas vivem hoje muito pelos sentidos das coisas externas. Do que um diz aqui, do que o jornal fala ali, do que uma outra pessoa falou lá, porque alguém que diz que parece inteligente na internet, com sabedoria, diz, e aí a gente vai trazendo esse monte de informação, e informação não necessariamente significa conhecimento, esse monte de informação, e a gente vai fazendo o quê? Vai tirando as próprias convicções, formando as nossas crenças, e achando que daí se eu tomar um remédio, virar para baixo com a cebola, a grama e tal, vai resolver o meu problema. Né? Quem aqui é do tempo das mães, das vó que fazia aquelas mandingas aí? Hã? Eu sei várias. Mas monte, sim. Eu já contei algumas para vocês. Vocês lembram do que eu falei da bananeira? Quer casar, né? Faca na bananeira.
Quando sai a faca ali, a ferrugem vai mostrar um nome. Deus, que é isso? As solteiros, os solteiros de plantão aí, não pode ver bananeira agora, né? Misericórdia, Senhor, tá amarrado isso aí. Mas e eu cresci vendo, ouvindo, fazendo essas coisas, gente. Eu pergunto, o que será que trouxe para a minha vida tudo isso, hein? O que será que incorreu na minha vida essas coisas? Enfim, vamos adiante. Então, olha o que diz Provérbios 26, 2. As consequências, gente, de uma maldição, elas só vão se tornar realidade na nossa vida quando existe uma permissão. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Existe uma permissão, existe uma abertura, existe uma legalidade para que uma maldição ela venha a ser cumprida, ela venha a ser instalada sobre a vida de uma pessoa. Quando uma pessoa não tem permissão, não dá permissão ou não permite, essa maldição ela não vai se cumprir. Ela não vai se cumprir. Por que é que muitas vezes um macumbeiro, quando ele faz um trabalho e ele lança sobre um crente e não dá certo? Ou muitas vezes nem faz, porque ele consulta lá os seus guias, e quando ele fala e mostra quem a pessoa que é, diz, esse aqui não dá. Por quê? Porque não tem motivo algum, ou permissão algum, para que aquele espírito enviado daquele trabalho venha causar qualquer mal àquela pessoa. Não vai se instalar maldição nenhuma. E entenda algo, que por trás de toda maldição existe um espírito. Amém? Então, por trás de qualquer maldição, existe um espírito que vai agir sobre a vida da pessoa e trazer males sobre a vida daquela pessoa. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha isso, gente. A morte e a vida, elas estão determinadas pelaquilo que eu e você falamos. O que bem sabe utilizar a sua boca, a sua língua, ela vai comer do seu fruto. A questão é que nós precisamos entender que existe um poder, gente. Existe algo muito poderoso nas palavras que nós lançamos. Eu pergunto, quem aqui faz oração? Eu creio que todos, né? E por que você ora? Por quê? Porque você crê que a tua oração vai trazer um resultado. Então significa que as tuas palavras têm poder. Será que isso funciona só para as coisas boas quando nós clamamos para Deus? Não. E agora é hora da gente começar a pensar. Quais são as outras coisas que saem da minha boca que não são oração? Quais são as outras coisas que eu falo, que eu manifesto, que não são palavras de bênção? Que não são palavras que adoram a Deus, que não são petições a Deus, que não são coisas dirigidas que glorificam o nome do Senhor. Lembra do texto anterior? Que quem é da religião, quem se diz ser da religião, refreie a sua língua. Por que ele diz isso? Porque quem crê no Senhor e entende esse princípio, que a lei das nossas palavras vão gerar um fruto sobre a nossa vida, e independente se for vida ou morte, é real. É muito real. Eu tenho certeza, e não precisa levantar a mão agora, tudo bem? Amém? Quem aqui já se incomodou pelas palavras que falou? Quem nunca, né? Pois é. As nossas palavras, elas vão transformar o nosso ambiente. Vai transformar o nosso mundo.
a começar o mundo interior. E as coisas que estão ao nosso redor também. Então, uma pessoa, gente, amaldiçoada, como eu falei antes, ela se torna escrava. Olha o que diz lá João 8,34, como eu já disse, só para nós confirmar pela palavra. Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo. É escravo. Eu e você nos tornamos escravos das nossas palavras. Eu e você vamos prestar conta de todas as nossas palavras. Seja nesse tempo, ou no tempo que o Senhor nos chamar. As nossas palavras, elas têm um poder incrível de mudar a nossa vida, a nossa realidade, o nosso sentir, o nosso espírito, os nossos resultados. Olha o que diz Tiago capítulo 3, vamos ler o texto de Tiago capítulo 3, que Tiago foi muito feliz em colocar a respeito desse tema. E ele começa dizendo o seguinte, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha isso, gente. Mestre é aquela pessoa que se aprofunda, que busca, tem conhecimento, que ensina, né? Então, cuidado, né? Porque vai ter maior peso para você que conhece mais. E se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito varão, capaz então de refrear também todo o corpo. Olha como maravilhoso é isso. Se alguém sabe dominar a língua, também domina as suas ações. Se alguém tem capacidade de dominar o que fala, também domina o seu comportamento. Se alguém tem a capacidade de dominar as suas palavras, também domina as suas atitudes. Consegue dominar. Ele consegue refrear o corpo. E ele continua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E é verdade, né? Quem já andou de cavalo aí? Eu gosto também, né? Se tem cavalo, me convida que eu vou junto. Mas é isso, você põe ali um freio, como é chamado, na boca do cavalo. E você diz, puxa para a direita, ele vai para a direita, ele não vai para a esquerda. E assim ele vai obedecer, olha o tamanho do cavalo. Mas é apenas um freio na boca dele. E aquele bicho daquele tamanho, com aquela força, ele faz tudo o que você quer. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai. E não é verdade? Todo mundo aqui hoje adorando, louvando, cantando. E às vezes a gente sai daqui ali fora e a gente faz isso. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Incrível, né? E ele continua. De uma só boca procede bênção e também maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tem como ser, né, de uma mesma coisa, de uma mesma fonte, sair coisa boa e coisa ruim. E é o que Tiago está falando aqui, extremamente importante, para que haja uma reflexão da nossa parte. Como pode de nós mesmos, sendo filhos de Deus, pessoas que se consideram da religião, pessoas que se consideram espiritualizadas, pessoas que se consideram, né, cheias de fé, amaldiçoar e bendizer? Como pode? E ele está confrontando a realidade de muitos irmãos que fazem isso. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte... Pode voltar que eu não li tudo. Tampouco fonte de água salgada... já tinha lido, né? Perdão. Vamos lá para o 13, estou repetindo. Quem entre vós é sábio e inteligente, então? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Esse é o último, né? Amém. Queridos, esse texto aqui, ele começa falando da questão da língua. E lá em, deixa eu ver onde é que está aqui, Lucas 6,45, olha o que ele diz aqui: o homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o que fala, que o que sai dos nossos lábios, que muitas vezes pode ser bênção ou pode ser maldição, é algo que vem produzido pelo nosso coração. Agora, voltando lá para Tiago, de novo lá, capítulo 3, ele começa falando da questão da língua. Que a língua, ele é um veneno mortífero. Que a língua, ela precisa ser muito cuidada. E por isso, já falamos aqui antes sobre a questão do domínio próprio, sobre a questão da manifestação do Espírito Santo em nós, de produzir esse fruto, de refrear a língua. Porque ele diz ali, depois, no final do... Deixa eu ver o versículo aqui. Que ele fala... Depois do verso 13, quem entre vós é sábio ou inteligente? Aí ele começa a dizer, mostre mansidão. Deixa eu voltar lá. Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Agora ele começa a dizer, olha, bom, eu falei sobre a língua. Eu mostrei para vocês que a língua é um mal incontido e que poucas pessoas têm domínio sobre ela. E que ela pode mudar o curso da vida de muitos. E, inclusive, ela mesma pode sofrer dano. Falando de que a língua, ela pode ir para o inferno. Ou seja, por causa da língua das pessoas, as pessoas podem perder a salvação. E ele diz assim, agora, tu és sábio? Tu é inteligente? Agora o 14. Pelo contrário, tendes no vosso coração. E aí ele traz a realidade de que por que a língua é assim? Porque o vosso coração contém o quê? Inveja, amargura, sentimento faccioso. Eles não vos glorieis disso.
e nem mintais contra a verdade. E ele confronta essa realidade, porque a língua, muitas vezes, ela é um instrumento apenas como um instrumento violão. O som que sai dele é produzido por alguém que manipula ele. A palavra que sai da nossa boca provém do nosso coração. Provém do que está aqui dentro, provém do que está nos teus sentimentos, provém do que está aqui dentro. E isso precisa ser reeducado. A palavra de Deus, ela vem para nós como um modelo de reeducação. Quer ver uma coisa? Se você, na sua vida, tem dificuldade na área financeira, a única maneira que você tem para você sair das dívidas e você começar, então, a ter bons resultados, é você ter uma reeducação financeira. Se a pessoa ela tem problemas de saúde, ou a pessoa ela engorda, a única maneira dessa pessoa ela restaurar a saúde ou emagrecer é com uma reeducação alimentar. O Senhor, ele propõe para nós, através da sua palavra, uma reeducação, de vivermos de uma maneira diferente. E hoje se tratando do quê? Da maneira de falar, das palavras que saem dos nossos lábios. E como nós vimos que o coração é algo que é muito latente, muito forte, nós precisamos começar a olhar o que está dentro de nós. E por que isso está dentro de nós? Lembra dos sintomas que eu falei? Todo sintoma tem uma causa. Por que isso está dentro de você? Qual a origem desses sentimentos que vem gerando essas palavras e que vem trazendo, às vezes, prejuízo para a nossa vida? Toda maldição, meus queridos, ela produz resultados. Olha só, eu vou trazer alguns exemplos para vocês agora aqui. Exemplo, problemas nos relacionamentos. Quer ver? Meu marido é preguiçoso. Minha esposa é relaxada. O que isso vai dar? Quando isso é declarado? A palavra tem poder de vida e de morte. Quando você declara essas palavras para a pessoa, e às vezes isso sai no momento de quê? Raiva, de ira, de uma pessoa que está machucada, que foi confrontada, isso vai causar um prejuízo. Isso vai causar um prejuízo. Agora, quando isso é repetidamente declarado, o que você acha que a pessoa vai se tornar quando você diz assim, é preguiçoso, é preguiçoso, é preguiçoso? Vai se tornar um preguiçoso. Talvez aqui você possa ter ouvido isso do seu pai e da sua mãe, na sua infância. Talvez você possa ter ouvido relaxado, relaxada, seu pai e da sua mãe na infância. E existe uma coisa, e aí, agora isso introduzindo aqui, né, que isso é uma herança hereditária, é um espírito hereditário, é uma maldição hereditária. Por quê? Porque isso foi lançado sobre a vida da pessoa. E aí o que acontece? Ali sobre isso então vem um espírito, porque pai e mãe têm poder e autoridade sobre os filhos, ele declara aquela palavra e ali dá o quê? Liberdade. O que eu falei antes? Que maldição sem causa não se cumpre. Mas o pai e a mãe declararam, então o espírito vem e não tem problema nenhum. Você sabia, a Bíblia diz, Jesus falou que em determinado momento ele disse assim, ó, esta casta de demônios. Por que ele disse essa casta de demônios? Porque existem demônios para todo tipo de coisa. Existem demônios, é como se nós setorizasse. Demônios para todo tipo de coisa.
demônios da prostituição, demônios da inveja. Não tem os santos para cada tipo de coisa, sim ou não? E o que tem por trás de cada santo? Assim também é, se você for ver, nessas religiões de ocultismo, a mesma coisa. Um dia eu fui visitar minha avó e minha avó me apresentou o preto velho. É verdade. Sim. Fui visitar a minha avó e a minha avó me apresentou o preto velho, nunca tinha visto. E ele visitou ela e eu estava lá e ele veio falar comigo. Um espírito. É um tipo de uma casta de demônios que provoca determinadas maldições. Então, nos relacionamentos, qual espírito está agindo? Qual espírito pode estar agindo? Qual palavra foi lançada sobre a pessoa? Problemas com os filhos, maldições vão gerando problemas com os filhos. Meu filho é um terror. Já viram essa aí ou não? Sim? Ele é um capetinha. Já viu essa aqui também? Ai, é uma peste. Fora as dezenas, centenas e milhares de apelidos que o ser humano adora colocar sobre as crianças. Por que a gente tem essa mania de dar adjetivo para tudo, gente? Né? Que mania que a gente tem de colocar um adjetivo e não chamar pelo que de fato é? Olha como é importante isso, o nome. Deus, quando chama Abraão, o nome dele era Abrão. E Deus muda o nome dele para Abraão. A esposa dele, o nome dela era Saraí, e ele chama de Sara. Jacó, ele muda para Israel. Mas para um propósito. E a gente chama de peste, capetinha, terror, safado, sem vergonha. É ou não é, gente? Vocês estão comigo aqui, gente, por favor? Eu não estou acusando ninguém, amém? Eu estou ensinando, mostrando os sintomas, para que a gente possa identificar o mal e quebrar hoje em nome de Jesus, amém? Vamos quebrar isso, vamos interromper isso, porque sai de nós, ou está sobre nós, porque alguém lá atrás colocou. Alguém lá atrás pode ter dito, alguém lá atrás pode ter sido um antepassado seu que você não faz ideia. Veio para o pai, veio para o avô, bisavô, hoje está em você. E talvez você não faz ideia. E para isso, por que muitas vezes num gabinete com alguém, eu percebo ali que existe um problema e eu começo a perguntar para mapear como que é a ancestralidade da pessoa. Para saber de onde que vem essa origem. E para a gente olhar para isso e interromper, quebrar essa maldição. Nós precisamos saber. Entenda algo, meu amado, você foi feito genuinamente pelo Senhor, perfeito. Não para ser amaldiçoado, não para ser uma pessoa ruim. Não, o Senhor nos fez para sermos perfeitos. Porém, nós vivemos num mundo que hoje se tornou imperfeito por causa do pecado cometido lá no Éden. E não tem com o que nós fazer diferente. O pecado de Adão veio sobre todos nós somos amaldiçoados por causa do pecado de Adão, e não tem o que fazer. O que vamos fazer então? Conhecer a verdade nos libertará. Amém? Então, os nossos filhos, hoje estão sofrendo por isso. Hoje qualquer coisa, o filho, ele tem TOD, hoje qualquer coisa o filho tem uma síndrome, hoje qualquer coisa o filho tem não sei o quê. Por quê? Quer ver? Mães aqui. Hoje, talvez você
hoje está passando por isso, ou talvez seu filho ou sua filha pode estar passando por isso. Talvez sua mãe, pode ter ficado grávida e rejeitou uma simples palavra quando você estava no ventre da mãe, e ela diz assim: eu não queria. Isso abre uma brecha, abre uma porta, e essa palavra gerou uma maldição. Essa criança nem gerada foi ainda, mas essa criança já sentiu a frequência, e essa maldição veio sobre ela, ali já se instala um espírito. E a criança já cresce sentindo-se rejeitada. Quantos talvez hoje têm síndrome de rejeição, hein? Talvez você, mãe que está aqui hoje, talvez disse isso, mas não porque queria o mal, mas falou: pai, eu não queria, não era a hora, pai, o que eu vou... A criança sente e deu legalidade. Mas em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para interromper toda e qualquer maldição. Amém? Assim como há poder na língua para a morte, tem também para a vida. Amém? Então, são coisas simples que a gente faz e a gente não percebe. Por quê? Porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer ver outra coisa? Brigas e afastamento de pessoas. Porque ninguém presta. Porque as pessoas são difíceis. Porque a minha família é complicada. O que faz? A pessoa se isola e não quer ter relacionamento com ninguém. A pessoa não tem vida social. A pessoa acha que daqui a pouco todo mundo quer usurpar ela. A pessoa acha que todo mundo quer tirar um pedacinho dela. A pessoa olha para todo mundo e acha que todo mundo tem algum problema ou que não pode chegar perto dela. Por quê? Por causa exatamente dessas coisas, por declarar. Porque um dia ela teve uma experiência ruim e ela determinou: não adianta, não, pessoa, é tudo ruim. Quer ver? Eu trabalho muito com empresas. E o meu trabalho é dar consultoria para empresas. Sabe o que eu ouço muito hoje de empresário? Não dá para contratar ninguém, prefiro trabalhar sozinho, funcionário nenhum presta. Eu ouço muito isso. Sabe o que acontece com a empresa dele? Quebra. Ele trabalha, ele é o melhor funcionário que ele tem. Porque não tem outro? Porque ninguém é suficientemente bom para ele? Vai crescer como? Eu entendo que ele possa ter experiências ruins, mas agora ele está declarando que a empresa dele é só ele. E não vai funcionar com outras pessoas, porque todo mundo é ruim. Vocês estão vendo, gente, como as nossas palavras elas vão determinando a realidade da nossa vida e que isso é o que vai gerando sobre a nossa vida, sobre os nossos resultados? Problemas financeiros. Quantos talvez aqui já disseram um dia: eu sou pobre? Sou pobre mesmo? Uma vez eu fui participar do que era? Eu não lembro se era um concurso, alguma coisa, e eu tinha que ir nos Correios, pegar o papel, e aí me disseram assim para mim: não, olha, se tu quiser, tu não precisa pagar. Eu disse: não, é só tu fazer uma declaração. Tá bom. Fui lá, vi, declaração de pobreza. Eu digo: mas nunca que eu assino esse troço. Eu estou ali dando com a minha caligrafia, o meu nome, eu escrevendo, dizendo: eu sou pobre. Mas quantos fizeram? Tem uns que não escrevem, mas tem uns que falam com a boca. É ou não é, gente? Eu não mereço. Eu não sou digno. Não precisa. A gente fala ou não fala? A gente vai dizendo não para as benesses. A gente vai dizendo não para mim. Não. Pastor, mas porque eu tenho isso XYZ ao quadrado potencialmente.
E eu tenho, é porque eu tenho não sei o quê, eu tenho aquilo outro, eu tenho um hospital, né? Se tu tem, é teu, né? É ou não é? Se tu tem, é teu. Agora, se tu declara, em nome de Jesus, e tu tem fé, tudo é possível aqui, não é meu. Eu não tenho. É o que acontece, gente. E a pessoa diz, eu tenho XYZ, eu tenho problema de... Não, porque eu tenho um problema na minha vida que, se tu tem, então tu tem. Outro resultado que produz a maldição, na área emocional. Porque eu tenho depressão. Porque eu tenho síndrome do pânico. Porque a minha vida é uma vida triste. Porque eu sou sozinha. Eu sou sozinho. Porque eu não sou capaz de. Acontece isso também? Acontece. E isso vem para curar hoje, em nome de Jesus. Estão conseguindo identificar alguns sintomas? Sim. Amém? Qual área, meus queridos, que você tem declarado maldição para a sua vida, hein? Qual desses sintomas tem vindo sobre a sua vida? Olha o que diz Salmo 10, 7. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Queridos, a maneira mais rápida de você mudar a sua linguagem, sabe qual é? Quem quer saber aí? É você cada vez mais estar buscando as coisas de Deus. Porque a palavra, ela é água. E cada vez que a gente vai se apropriando da palavra, buscando a palavra, vindo aos cultos, tendo momentos diariamente de leitura e meditação na palavra, você olhando para dentro de si e tendo a palavra como um espelho. O que é o problema? Esses dias eu perguntei para uma pessoa, se tu lê a palavra, eu leio. Eu disse, tá, e tu lê a palavra e tu pratica? Não. É como você ter a água no copo, tá morrendo de sede e não bebe. E não bebe. A maneira mais rápida de você mudar a linguagem, mudar e refrear a sua língua, de você transformar essa área da sua vida, é você se apropriando da palavra que é água. Por quê? Porque as palavras ruins, palavras de maldição, são sujeira que estão dentro do nosso coração. E se nós queremos mudar o nosso coração, nós precisamos chegar mais perto de Deus. Deus é luz, e se o nosso coração está sujo, é trevas. Então, quanto mais perto de luz, mais as trevas têm que sair. Mais tem que sair. Mais vai sair. Então, nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos nos apropriar da verdade e viver a verdade. Tiago, ele fala também, esse Tiago, eu quero conhecer ele no céu. E Tiago é inteligente. Ele diz, não tornei somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Gálatas fala, não vos enganeis, porque vocês estão se enganando e ainda estão zombando de Deus. Não vos enganeis. Amados, o que eu quero para você, sabe o que é? É lhe ajudar a ir para o céu. E não somente isso, mas que você possa viver bem aqui. E é por isso que às vezes eu pareço meio duro. É por isso que às vezes eu pareço meio chato. É por isso que às vezes o que eu falo às vezes incomoda um pouco, mas não incomoda o teu espírito, incomoda a tua carne.
Porque o espírito vai ser salvo. Incomoda a carne, incomoda o que a gente faz de errado, incomoda os maus hábitos, incomoda aquilo que a gente tem como crença firmado, porque um dia eu ouvi, meu pai disse, a minha mãe falou, então é certo. Nem tudo que o pai e a mãe fizeram, falaram, talvez está certo. Mas tem muita coisa boa, tem muita coisa fiel, tem muita coisa que a gente tem que realmente levar para a vida. Meu pai, ele sempre dizia para nós, se eu pegar vocês mentindo, gente, chegava a dar um calafrio assim, sabe? Já tremia. Deus o livre, mentir para o pai. Então a mentira para mim hoje é uma coisa assim que chega a me dar tremor se me mentir. Nossa, eu herdei isso do meu pai. Porque eu sabia que se eu mentisse, era feia a pegada. E tantas outras coisas que ele conversava muito com a gente. Ele tinha poucos momentos conosco, porque ele estava sempre viajando e ficava 30, 40, às vezes 60 dias fora. Mas quando voltava, era aquela sentada na mesa, todo mundo, e passava em revista. Como é que foi? Como é que foi na escola? Como é que está a nota? Conversou. E quando as coisas não estavam de acordo, a correção vinha. Então, essas coisas eu guardei para mim, porque eu vi que realmente produziam um bom fruto na minha vida. Agora, as coisas que não produziam, tipo, coloca lá na bananeira. Foi. Isso não serve para nada. Graças a Deus, hoje, na minha família, isso não acontece mais. Amém? Mas isso foram coisas que a gente viu, que a gente aprendeu. E hoje foram substituídas por coisas melhores. Coisas que vêm da parte do Senhor. Então, queridos, olha o que aconteceu com Noé. Você sabia que Noé amaldiçoou o filho? Vocês sabiam disso? Olha o que o Noé fez lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis 9, 20. Sendo Noé lavrador, ele passou a plantar uma vinha, isso depois do dilúvio. Bebendo o vinho, ele ficou embriagado e se pôs nu dentro da tenda. Cã é um filho dele, tá? Isso não é uma palavra feia. É um filho dele. Cã, que era pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Foi lá contar para os irmãos. Ele entrou na tenda do pai, o pai estava lá, nu, e ele saiu e foi lá fofocar. O pai tomou todas hoje, está lá assim, nudes. Então, Sem e Jafé, que são os outros 2 irmãos, tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã. Seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. E continua. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui houve o que às vezes acontece conosco aqui, indiretamente falando. Só que aqui foi proposital. O pai ficou indignado com o filho, porque o filho fez uma coisa que desonrou o pai. E o pai então disse, por causa do que tu fez, agora, tu vais ser amaldiçoado, e tu e toda a tua descendência. Porque ele não amaldiçoou o filho, mas amaldiçoou o filho, ou neto, né? O neto, pode dizer que na Bíblia não tem neto, né? Mas o filho do filho. E Canaã
foi amaldiçoado e toda a geração dele. E eles serviram a os outros irmãos. Se a gente olhar na história, que é Sem, que é um dos filhos de Noé, a descendência de Sem gerou Abraão. E aí a gente sabe pela história que então de Abraão foi o pai da fé, que então veio então a Israel até Jesus Cristo. Amém? Porém, os outros irmãos geraram outras nações, outros povos. E um dos povos que serviu a eles foi quem? De Canaã. Qual foi a terra que eles iriam tomar, que Abraão e que as gerações futuras iriam tomar? Canaã. A terra de Canaã. Aqui, meus queridos, se cumpre uma maldição. E é importante que a gente observe isso com os nossos filhos. Principalmente no momento de raiva, principalmente no momento de desobediência, principalmente no momento de fúria, principalmente em coisas que vão acontecendo. O que estamos dizendo para os filhos? Ou o que foi dito sobre a sua vida? Porque a gente às vezes olha o que a gente está fazendo, mas a gente não analisa talvez o que foi feito sobre nós. Como que foi o seu passado? Como foi a sua criação? Como que foi o seu pai ou a sua mãe? O que eles diziam? O que aconteceu? Talvez será que o que acontece hoje não é reflexo de algo que aconteceu lá atrás? Você só está repetindo um padrão por causa de uma maldição que foi estabelecida? E isso aconteceu com a família de Noé. Olha o que diz 2 Reis 2, 23 e 24. Aqui fala sobre maldições sobre pessoas. Então, subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Eles não sabiam com quem falavam. Aqui, esse homem era o profeta Eliseu. Eliseu, ele pediu a Elias o dobro da unção que ele tinha. E ele recebeu. E aí, quando Eliseu estava caminhando, esses meninos saíram e começaram a rir dele. A zombar. Ih, calvo! Uhul! Já viu aqueles piá na rua que ficam ali futricando, né? E aconteceu? Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. E o que aconteceu daí? Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Meus amados, a palavra tem poder. Nós precisamos cuidar do que a gente... Antigamente se dizia muito, né? Ah, porque fulana rogou uma praga. Ela não é? Lembra disso? Quem lembra dessa terminologia aí, né? Ah, porque fulano rogou uma praga. E sempre tem aqueles que dizem assim, ó, aquela fulana lá, ó, aquele fulano lá, quando roga a praga, é certeiro. E o problema não é só isso. A gente falou sobre amaldiçoar filhos, a gente falou sobre amaldiçoar outras pessoas. E quando a gente amaldiçoa a si mesmo? Olha o que diz Provérbios 18, 6 ao 8. Os lábios do insensato, que é uma pessoa que não tem bom senso, entram na contenda. E por açoites brada a sua boca. Olha isso, gente. Ele está dizendo aqui que quando eu abro a minha boca, a pessoa que é insensata, ela está clamando por apanhar. Ela está clamando por confusão. Tu conhece alguém assim? Que quando abre a boca é só para arrumar confusão? Você lembrou de alguém, né?
E aí? A boca do insensato também é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quando a pessoa fala algo ruim e que se mete em confusão, como é que fica lá dentro, hein? Hã? Como é que fica aqui o coração? Como é que fica? Não fica ansioso, angustiado, não fica amargurado, não fica assim, não consegue nem respirar? É isso que está acontecendo, é um laço para a alma. A pessoa fica amarrada, a pessoa fica presa. E aí? As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Queridos, nós precisamos cuidar com as palavras. Muitas pessoas, infelizmente, estão prejudicando a si mesmos por causa das palavras que têm trazido angústias para si mesmo. E olha o que diz Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Não quer ficar angustiado? Não quer ficar triste? Não quer ficar mal? Refreia a língua. Cuidado com o que fala. Não vai trazer maldição para a sua vida, não vai trazer maldição para a sua família, não vai trazer maldição para os seus filhos, não vai acarretar em prejuízos. Por quê? Porque se nós queremos realmente quebrar com as maldições, o que a gente deve fazer? É o que nós vamos falar agora para nós finalizar. Gálatas 5:1. Aqui é a palavra-chave do que a gente tem falado. Para a liberdade foi que Cristo ele nos libertou, amados. Então permaneça firme. E não volta de novo a esse jugo, a essa escravidão. Cristo ele já conquistou por nós a liberdade. E quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, naquele momento nós somos o quê? Temos uma novidade de vida. O nosso espírito agora passa a ter comunhão com Cristo. Porém, existem muitas outras coisas, muitas outras áreas da nossa vida que precisam passar por um processo de transformação, de renovação. O teu espírito sim agora está em comunhão com Deus, mas e o teu corpo? Mas e os teus hábitos? A tua mente, as tuas crenças, as tuas emoções, teus sentimentos, tudo isso precisa passar pela água, a água da palavra de Deus. Tudo isso precisa de novo ser renovado, ser restaurado. Tem coisa que tem que jogar fora, tem coisa que precisa permanecer. E isso, quando nós nos expomos e nos colocamos numa condição de sacrificar o nosso corpo como um culto vivo e agradável a Deus, não conformando a nossa vida, não sendo conforme as coisas deste mundo, ao bom senso comum dos outros, mas renovando a nossa maneira de pensar. Puxa, mas se o pastor está falando, a Bíblia está mostrando, por que eu estou vivendo assim? Será que é porque não está dando ouvidos e não está praticando? Será que talvez não plantou muita coisa errada no passado e agora está colhendo? Tudo existe um processo, tudo existe um tempo. E esse tempo, no Senhor, nele, estando nele, é que vai trazer para nós liberdade, libertação. E Romanos 8:1 já diz, pois já nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quem está em Cristo não tem condenação. O que quer dizer isso? Voltando àquele texto lá adiante que nós falamos, lá de Provérbios, que maldição sem causa não se cumpre. Quem está em Cristo não dá brecha. Quem está em Cristo não vai se cumprir. Por quê? Porque está em Cristo. Porque refreia a sua língua do mal. Porque guarda agora o seu bom procedimento. Porque agora tem a vida agora no altar do Senhor e busca todos os dias estar perto da luz e longe das trevas. E se coisas vierem, olha o que diz aqui agora, ó. Marcos 16:17.
Ah, mas está acontecendo coisa, pastor, então você faz isso. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Se coisas vierem, no nome de Jesus, você tem poder e autoridade para dizer, eu cancelo isso, eu rejeito isso, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito, essas maldições, no nome de Jesus eu não aceito. É isso. Amém?